Olha o seu vazando na área. Hoje é sobre Brasileirão. A gente tinha um tempinho aqui que a gente já não falava do Brasileirão. Boa noite, Ed. Boa Tudo bem com noite. você? Boa noite, João. Tudo bem, graças a Deus. E É, você, como está? tudo bem também. Paulo, tá bem? Tudo jóia, galera. Bom dia, boa noite, boa madrugada. Como que vocês estão? Tá Tudo frio aí bem. em Tá Friburgo? frio, tá frio. Frio Tá frio e gostosinho. Dá pra bom. andar ainda sem camisa É, o dá tempo pra ainda. tomar um vinho, dá pra tomar. Paulo, eu ia te perguntar uma coisa. Essa sua camisa tá igual de bombeiro, enfermeiro. A camisa branca sem vida do Flamengo. Cara, vocês não ficam bolados com a Adidas, não? Cara, é tão triste essa inveja que vocês têm Ai, do inveja é Mengão. sacanagem. Sério, quem tá agora assistindo ao vídeo, não só escutando, faz uma comparação ali com a camisa do Ed do Fluminense e faz ali com a comparativo com a camisa do Paulo. É É. gritante, né? É Hum. gritante. Mas tudo bem, não vamos ficar aqui duas pessoas contra o Paulo, né, Paulo? Vamos falar sobre o que interessa, que é o Até Brasileirão. porque é triste, a camisa toda adaptada com uma faixa em Tudo cima das coisas adaptado. ali. Aí tem que interromper a faixa porque tem patrocínio. Não, não dá certo. Não, não, não. Você não quer que a gente fale das camisas de É. vocês, aquela amarela linda que vocês têm. É. A gente um dia vai trazer as piores Que não camisas do pode. futebol carioca. E, Paulão, vamos começar com você. Sabe por quê? Brasileirão, o Flamengo tá ali em segundo com 18 pontos. A gente tem o Palmeiras líder absoluto com 22, mas o Flamengo tá ali beliscando. E, claro, né? A gente teve ali o Botafogo nos últimos anos, mas sempre a configuração tem mostrado um Palmeiras e Flamengo ali, essa dualidade, né? Você tá animado? A gente lembra que a direção, o Felipe Luiz, né, o Flamengo, se mostrou como a prioridade é o Brasileirão. E até agora estão ali 4 pontinhos do Palmeiras, mas tá bem, tá encostando, né? Como é que você, flamenguista, analisa isso? Eu tô vendo que a diretoria não está muito cumprindo o que falou em relação à prioridade ser o brasileiro. Eu acho que nem deveria. Se fosse fazer algum tipo de prioridade, deveria ser Libertadores, né? Agora, apesar do Flamengo estar se mantendo ali, o Palmeiras está indo embora, já está com 4 pontos. Próximo jogo é justamente Flamengo e Palmeiras. O Flamengo tem obrigação de não perder. Até um empate seria um resultado mais normal lá no campinho de plástico deles. Agora, se perder, abre 7 pontos, né? Já fica mais Aí vai difícil. ficando complicado. É. E o Palmeiras, a gente, né, carinhosamente apelido de Varmeiras, e não é à toa, ao longo do campeonato, vai somando pontos com várias decisões polêmicas a favor deles. Né? A gente começou lá com o pênalti contra o Sport, e volta e meia tem coisa polêmica a favor deles. Então alguém tem que tomar uma providência em relação a isso. Acho que pode até ter um programa só sobre isso, com os diversos lances que favoreceram o Palmeiras ao longo dos anos. A Um gente nem precisa dossiê. ter muito trabalho, porque tem um documento do Textor pronto, falando dos lances. A gente só vai ter que. Trabalho vai ter, né? Que tem que ir para o Google ficar procurando os lances, mas seria um programa top, né? É. Agora, eu Apesar vou falar de. uma coisa séria sobre o Flamengo. O Flamengo não tem o elenco melhor de toda a América, igual o pessoal propaga. Quando não tem os principais jogadores titulares, o time afunda, cai o rendimento, e é claríssimo isso. O elenco não é tudo o que dizem. Eu acho que é uma constatação prática, não é uma coisa Mas teórica. você acha isso por quê? Você olha o seu banco, né? Você olha o banco do Flamengo. Você já viu melhores bancos nos últimos anos? Ou você acha que não? Permanece a mesma coisa, o Flamengo ele é um time ele, feito de titulares. Eu acho que o melhor banco é o de agora, inclusive. O Flamengo está com um elenco bom. Contudo, não tem reserva para Arrascaeta, não tem reserva para Gerson, que são jogadores fundamentais, não tem reserva para o Pedro. São posições que não conseguiu reserva. Aí tem 500 pontas. Uma coisa que acontece direto é a galera se machucar. A gente perdeu o meio de campo todo. Mas vocês têm o É, Michael, pô. o departamento médico é Não, o tenso. Michel é outra vergonha, cara. Sabe? Esse tipo de contratação não faz sentido. Não faz É. muito sentido. Dizem que tem uma barca pra sair agora no meio do ano do Flamengo, né? Tomara que tenha mesmo, sabe? Isso. Eu tenho visto isso, né? Mas tomara que seja verdade, porque ao contrário de nós, outros youtubers ficam procurando só engajamento,
e a gente perde tempo vendo um monte de notícia que não se concretiza. Pois é. Não, e assim, o Juninho, pô, o Flamengo o cara não queria vir pro Flamengo. O Davi, o técnico, né? Felipe Luiz, ligou pro cara, conversou, fez uma proposta pra ele, até o cara aceitar, e pagaram não sei quantos milhões pro cara vir pra cá, e não deu certo. E não vai dar certo, pelo jeito ali. Ele entra e não consegue entregar. Se o Pedro não voltar a ter condições físicas pra jogar, o Flamengo tá enrolado, cara. Sim. E outra coisa, né? O Paulo ali fez essa observação de o próximo jogo do Flamengo é contra o Palmeiras, né? Ele abriria 7 pontos. A gente já tá chegando em junho. Por mais que o campeonato tenha começado recentemente, a gente tem essa impressão que ele começou recentemente. Agora é hora dos times ganharem aquela gordura pra no final ali, quando os times já estão mais cansados, já tem uma porrada de campeonato acontecendo, as fases finais, você ir queimando aquela gordurinha ali. Então acho que pro Flamengo é essencial ganhar. E eu até, o Paulo falou assim, até um empate, realmente, se gerar um empate fora de casa, contra o Palmeiras é sempre bom. Mas eu acho que se o Flamengo quer olhar para esse título, ele nem precisa empatar, ele precisa ganhar esse jogo, né? Então, eu acho que o Flamengo tá ali numa posição confortável por um lado, você olha, mas também o campeonato ali tá meio tá muito misturado. Só o Palmeiras realmente despontou. A gente tem ali Cruzeiro com 17 pontos, Bragantino com 17. A distância do Fluminense pro Flamengo é a mesma do Flamengo pro Palmeiras hoje. Então, assim, o Fluminense é o sétimo colocado, tá uma mistura boa, né? Então acho que tá um campeonato bem disputado e aí eu já vou te perguntar, Ed. Fluminense ali com o sétimo colocado, acho que o Tricolor fica feliz devido aos resultados do ano passado. Por um lado, né? Fluminense ano passado lutou pra não cair, a gente Sim. deixou isso claro, a gente Campeonato ficou com todo, medo né? o campeonato todo. Esse a gente olhando, pô, a gente tá em sétimo, é uma condição melhor, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tinha condição de estar mais acima. O Fluminense perdeu jogos ridículos, empatou jogos que não tinha necessidade e tá ali em sétimo colocado. Como é que você tá dando essa olhada aí, Ed? Você acha que o brasileiro é... dá pra dar uma beliscada ali? Ou você acha que a gente vai ficar mornando ali do sétimo ao décimo colocado até o final do campeonato? Eu ainda acredito que o Fluminense vai ficar entre os 6, tá? Eu ainda acredito que o Renato ainda vai conseguir fazer esse time extrair o melhor do time, tá? Tem aí agora, a gente tem mais um jogo, 2 do Brasileiro, se não me engano, e um da Sula na semana que vem, né? E depois eu acho que já parte para o Mundial. Eu acredito que o Fluminense ainda consiga ficar ali entre os 6 primeiros. Realmente perdeu pontos que não deveriam ter perdido. Sábado tem um clássico contra o Vasco. Clássico contra o Vasco, dentro do E dentro do Maracanã. Maracanã, a procura de ingresso está muito pequena, de repente, depois do jogo de ontem, dos dois times, né? É, pode ser que aumente a procura por ingresso, né? E eu acredito que dê pra beliscar alguma coisa aqui, cara. Uhum. Pelo menos a Libertadores, ficar entre ali Tinha que ser obrigação. os 6. Pelo menos, eu acho que o Fluminense tem condição, cara. Hoje, se o time acertar, com o que o Arias vem jogando, Com o que o Ganso Ganso vem vem jogando, jogando. o Fábio, a própria zaga do Fluminense não tem errado tanto mais, Uhum. né? Quando o Samuel Xavier tá mal, o Guga entra bem. Quando o Guga tá mal, o Samuel Xavier entra bem. O Samuel Xavier ontem fez um gol de canhota, do lado esquerdo do campo, um gol de canhota. Então, assim, dá pra tentar beliscar alguma coisa melhor, cara. Dá sim. E Botafogo, vamos falar sobre Botafogo. Paulo, volta aí, comentar aí com a gente agora. Botafogo, 12 pontos, décimo colocado. A gente estava até conversando aqui na gravação de outro vídeo, você falou, o Botafogo agora parece que deu uma guinada. Mas tá longe ainda de ser aquela expectativa do botafoguense de enxergar um time que venceu a Libertadores em 2024 e venceu o Campeonato Brasileiro. Tá longe por conta do início muito ruim, né? Agora eu acho que teve uma virada de chave. A gente vendo os jogos do Botafogo, e eu gosto de ver que o Botafogo joga um futebol legal. Tava muito ruim, mas os últimos 2 jogos que eu vi foram Foram jogos bons. bons. Contra o Flamengo, foi um jogo bom. Eu acho que o Botafogo virou a chave, tá? Pode ser o técnico, né?
que está começando a pegar a mão do time, está conseguindo implementar as ideias dele, e o time mudou consideravelmente. É outro time, literalmente. No início do ano não tinha nem técnico, né? Isso. Agora, eu acho que o Botafogo Mas tá longe ali de brigar por um título, né? 10 pontos atrás do líder. depende muito de como que a galera vai voltar do Mundial. Eu acho que esse Mundial vai ser um divisor também. Pode Uhum. prejudicar demais Sim. os times que vão para lá, Botafogo inclusive, né? Perfeito. O Botafogo tá com um problema, eu acho que meio parecido com o do Flamengo, que é o DM, né? O Botafogo tá com os 2 zagueiros titulares no departamento médico, mais alguns outros jogadores. Agora teve também a questão do Wendel, que já estava certa a vinda, e por conta de coisas políticas, né? Por conta da guerra na Rússia, a FIFA proibiu, né? Tem um boicote à Rússia, então não pode trazer jogador de lá. O Wendel já não vai poder jogar pelo Botafogo, por enquanto. Então, tem que ver isso também, né? Porque os zagueiros que estão jogando no Botafogo, eles são jovens, estão dando conta do recado, mas até quando, né? O time do Botafogo realmente tem um futebol muito bonito. É bom ver, é prazeroso ver o time do Botafogo jogar quando eles estão jogando bem. Então, a gente vai ter que aguardar mesmo, é o que o Paulo falou. Esse Mundial de Clubes Vai no ser um meio do divisor ano de vai ser o águas. divisor de águas. Porque os times que vão ficar aqui vão ficar treinando, descansando. E os times que vão também vão querer passar pelo menos da primeira fase, cara. Que eu acho que é obrigação para Perfeito. os times brasileiros, né? E até agora fazendo uma ponte com o que você falou, né? Temos 3 cariocas no Mundial: Fluminense, Flamengo e Isso Botafogo. aí. E a gente tem o Vasco, que tá ali amargando ali uma 13ª posição, que fica variando, né? Uhum. Só a gente ver ali, da 18ª posição, que já é, né, a zona de rebaixamento, até a posição do Vasco, também só 2 pontos ali separando. Então essa galera tá ali numa nébula muito grande. E aí o Vasco ele vai ficar no Rio de Janeiro com tempo para se treinar. Você acha que pro Diniz vai ser um ótimo Excelente tempo. tempo, Uhum. né? Você acredita nessa subida aí do Vasco ou você acha que pô, o Vasco vai ficar nessa ali por um tempo, vai deixar de lado, não fez um bom jogo na Copa do Brasil agora, ou você tem essa expectativa que o Vasco melhore com o Diniz? Eu não acho que o Vasco esteja entre os 8 melhores elencos do país, como o presidente do Vasco disse. Mas eu acredito que o Vasco também não vai brigar para cair esse ano, não. Se o Diniz conseguir acertar a mão nesse período que ele vai ter de treino aí, o Vasco vai ficar entre o 10º, 11º, 12º. Eu acredito que pode ser que me surpreenda e venha subir e chegar mais acima. Mas eu acredito que vai ficar por aí mesmo. 10º, 13º, vai ficar oscilando Vai ficar nessa. oscilando. Hã? Que pro torcedor é muito ruim, né? Porque normalmente o Fluminense terminou ano passado em 13º e a gente até a última rodada tinha chance de cair. Paulo, você aí que é um flamenguista, quando você olha Fluminense e Vasco no sábado, dia 24, qual é a sua aposta? Você acha que sai um grande vitorioso ou você acha que tem um empate? Eu acho que o Fluminense vai amassar o Vasco do início ao fim. É É, a minha aposta. Não sei se vai ter um placar elástico, mas se eu fosse apostar, e eu não aposto em nada, quero deixar bem claro isso, e não ele é incentivo contra o Tigrinho. que ninguém o faça, eu apostaria no Fluminense, com certeza. Acho o Fluminense mais time, acho o Renato mais treinador do que o Diniz, mais vibrador, mais incentivador do que o Diniz. Acho o Diniz, ele grita muito, mas é muito na base do ódio. Não é um grito construtivo para a equipe evoluir e conseguir ultrapassar as barreiras que o adversário está impondo naquele momento do jogo, por exemplo. Acho o Renato muito mais capaz nesse aspecto. E o elenco do Fluminense é muito melhor. É, Não tem como comparar Ganso, Arias. Você vai comparar com o elenco do do Vasco, né? É, Verratti, Felipe Coutinho, coitado. Felipe Poxa, Coutinho não joga, foi expulso, né? é, foi expulso, É. Mas é. mesmo se jogasse, cara, eu tenho uma pena dele. Ele parece ser gente boa. Não sei, não conheço pessoalmente, não tenho, é só uma impressão. Agora, dá pena, porque ele não é nada do que os torcedores do Vasco acham que ele é. E Palmeiras e Flamengo, é, obviamente o Paulo aposta no Flamengo. Eu acho que vai ser um jogo
truncado. Não vejo ali hoje, não olho esse jogo assistindo Os jogos do favoritaço. Palmeiras são assim. E o Flamengo É. tá com esse problema. Não sei se o Paulo vai concordar comigo, Paulo, como flamenguista. O Flamengo, quando encontra um time que sabe defender, o Flamengo tem aqueles 15, 20 minutos de pressão no primeiro tempo. Parece que o time morre depois daquilo ali. Que volta pro segundo tempo, parece que vem numa velocidade de tartaruga, né? O time não tem mais a mesma aquela velocidade. Entrega tudo no primeiro tempo, nos 20 minutos, às vezes até 25 minutos. Se não conseguir fazer o gol, cara, o time do Palmeiras é aquele time que joga por uma bola todo jogo. O Abel consegue fazer o time fazer isso. É. Jogar por uma bola, toma pressão, a defesa é boa, o goleiro é bom. O Palmeiras é Chega aquele no time final, que decide pum, no 1 final, a 0. né? Aí como diz o Então é Mano, né? perigoso. Não é basquete, né? 1 a 0 são 3 pontos pra casa, né? É. E Paulo, Então, como é que você enxerga eu acho isso? que o Flamengo tem que aprender a jogar sem ser nesse estilo de 15 minutos de pressão total. Isso ninguém aguenta. Os jogadores não são robôs, não são máquinas. E o cansaço, ele acumula. E está provado que acumula, é científico. Então não adianta fazer 15 minutos todo jogo de pressão total, porque vai morrer e vai tomar. Não adianta. Tem que aprender a saber sofrer também. Não é jogar igual o Palmeiras, que eu acho que é muito retrancado. Isso aí Sim, é, sim. Uhum. sabe? Ah, tá sendo campeão, ganhando 100% na Libertadores. Claro que eu gostaria que o Flamengo tivesse com essa estatística, mas não com esse futebol ruim, sabe? A gente quer Não é ver o time. bonito de ver, Pois é, a gente quer né? ver o time com futebol bonito. Sim. Claro que a gente quer ser campeão, quer estar em primeiro no Brasileiro, 100% na Libertadores. A estatística é excelente. Agora você vai ver o jogo do Palmeiras, é um jogo muito ruim de ver. É chato. Tem, cara, só jogador bom. O Palmeiras tem diversos Sim, jogadores bons, cara. sim. É, E fica com esse jogo ruim. O Flamengo tem que aprender a jogar assim. Não é. pode ficar partindo para dentro dos outros times, a não ser que seja um Botafogo da Paraíba, com todo respeito, mas é um time muito mais fraco, tecnicamente, fisicamente, mentalmente. Pô, é uma coisa tão óbvia. E na prática, está todo mundo comentando isso. O Flamengo não pode mais promover o desgaste extremo dos seus atletas no início do jogo, porque está perdendo exatamente aí. É assim, levando para outro lado, outra área, um maratonista ele não corre os treinos dele em velocidade de prova, cara. A velocidade que ele treina é muito menor do que ele faz na prova. É volume. Volume, volume, volume para chegar no dia da prova ele tá bem fisicamente e poder dar o máximo dele. E no futebol também é a mesma coisa, cara. Se você não tiver um volume, 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 você faz 15 minutos, 20 minutos numa pressão louca, mata os caras e depois você não consegue jogar mais. É isso. Isso é outra coisa que já denunciaram sobre o Flamengo. O Flamengo está treinando muito forte. Isso é perigoso. Pois é. E então é isso, galera. A gente falou aqui sobre o Brasileirão, sobre os cariocas, né? A gente fez ali uma análise de Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. Tá um campeonato bem disputado, tá um campeonato bem interessante. É óbvio que esse não é o nosso último vídeo sobre o Brasileirão. A gente vai sempre estar aqui acompanhando, né? Mas vamos aí, acompanhando aí nas nossas redes. A gente sempre faz ali um videozinho depois dos jogos do Fluminense e do Flamengo. Ed até se arrisca a fazer um pouco do Vasco, do É, Botafogo, né? eu acho que assim, Então, vale a pena a gente. Fala um placar aí pros jogos aí. fazer um placar, fazer uma aposta. Não aposta não, que a gente não aposta, né? A gente, apesar de ter essa monte de bet, que agora a Bet é a mulher mais rica do país, né? Então, assim, Grandíssima bet. então, Eu começo então. Fluminense e Vasco. Fluminense 2-0. Tá bom? tá bom, 2 a 0 Você? tá ótimo. Eu vou com você, 2 a 0 é um 2-0. placar bom. Paulo, Flamengo. O que que você acha? Flamengo, eu acho que ganha de 1-0. 1-0. Tá ótimo, fora de casa. E Botafogo e Ceará. Eu acho que o Ceará leva, vou dizer. Cara, Mesmo estando no tapetinho. é dentro de casa. O time do Botafogo tem um bom centroavante, cara. Tem. E tem um time que tá jogando bem. E Mas um o Ceará técnico tá que voando parece também. o técnico deles parece um cantor de bolero à beira de campo, mas é um cara que tá começando a acertar o time, cara. Então eu acho que o Botafogo vai ganhar de uns 3 a 0 do Ceará. Eita. Eu ia falar isso. É mesmo? Vocês Eu ia acham? chutar 3-0 Eu Botafogo. acho que vai ser zebra. Eu acho que vai ser assim: 1-0 Ceará, 2-1 Ceará. Acho que vai ser uma coisa meio. Te pago um milkshake. Estão fechados. Tá apostado.
Tá apostado. certo, João. Tá apostado. Então é isso, galera. Com essa a gente se despede e eu no próximo vídeo falo se ganhei o milkshake ou não, tá bom? Valeu, Paulo. Valeu, Ed. Valeu, Paulo. Vamos com tudo. abraço. Tchau, tchau.